Olá, meninos, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula. Na aula passada nós falamos aí da estrutura de seleção simples e agora nós vamos utilizar aí, vamos entrar aí na estrutura de seleção composta. É a continuação aí da estrutura, né? Então, a estrutura de seleção simples, ela, ela resolve muitos problemas, porém a estrutura de seleção composta, para certos problemas, ela é mais indicada. Beleza? Então vamos voltar aqui no nosso material. Então, a estrutura de seleção composta funciona da seguinte maneira, né? Então, ao testar as condições de uma estrutura de seleção simples, né, o resultado obtido, né, só serão obtidos dois resultados, né? Olha só, aqui eu tenho o meu algoritmo que a gente fez no final da aula passada. Então, ele verifica assim, se média é maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Então, essa condição, ela vai retornar um booleano. E o booleano, lembram aí? O booleano só retorna dois resultados. Ou ele vai ser verdadeiro, ou ele será falso. Então, se a média for maior ou igual a 7, ele vai ser verdadeiro. Senão, ele vai ser falso. Então, não tem como ele ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Ou ele vai ser verdadeiro, ou ele será falso. Então, a gente tem dois resultados. Então, a estrutura de seleção simples permite apenas que se execute ou não determinados comandos quando a condição é verdadeira. Então, quando a condição for verdadeira, ele vai executar o que estiver dentro aqui das minhas chaves. E quando for falso, o que será executado? Então, quando é falso, nesse momento que eu estou usando a estrutura de seleção simples, não será executado nada. Ele só vai ser executado algo caso seja verdadeira. Verdadeiro. Quase a minha condição resulte em verdadeira. Então, na estrutura composta, a estrutura deverá apresentar duas alternativas, né? Uma a ser executada caso a condição testada cada condição testada retorne um valor verdadeiro, e outra caso a condição retorne um valor falso. Então, pode-se ter apenas uma das duas respostas, ou seja, uma e somente uma das alternativas sempre será executada. Ou será executado o verdadeiro, ou será executado o falso. Então, como é que funciona o pseudocódigo? Então, continua a mesma, iniciando com a mesma estrutura de seleção simples. Se a condição, aqui dentro de parênteses, retornar verdadeira, então vai se executar o, o comando de instruções, comando de instruções A. Comando de instruções A. Se a condição retornar verdadeira. Se a condição, o resultado da condição for falsa, ele vai executar o conjunto de instruções B. Né? Se não. Se verdadeira, conjunto de instrução A que ele vai executar. Se não, caso de falsa, ele executa o comando de instruções B. Então, nunca vai executar junto, né, o comando de instrução A e o comando de instrução B. Vai executar o A, o comando de instrução A, ou o comando de instrução B, um ou outro. E lembrar aí que o A, conjunto de instrução A, só executa se a condição for verdadeira. E o conjunto de instruções B só executa se a condição retornar falsa. Beleza? Então, no fluxograma, a mesma coisa. Condição, losango, se for verdadeira, né, que tem um vizinho aqui, conjunto de instrução A. Então, executa, termina e fim. Se a condição, o resultado for falso, então, conjunto de instrução B e vai para o fim. Então, é um conjunto de instrução ou outro que vai ser executado.
não os dois ao mesmo tempo. Então, no C Sharp, é fácil. As nossas instruções, como é que fica? O if, a gente já sabe, né? If, condição, é a mesma coisa da estrutura de seleção. Abre e fecha parênteses, chaves. E aí eu adiciono esse else. Else, abre chaves e fecha chaves. Então, a mesma coisa. Se a condição retornar verdadeira, será executado o comando A. Se a condição retornar falsa, será executado o comando B, abaixo do else. Então fica simples, beleza? Então é somente isso que muda da estrutura de seleção simples para a estrutura de seleção composta. Então tem aqui, ó, se a condição resultar verdadeiro, o comando A será executado. Caso ao contrário, né, condição resultar falso, o comando B será executado. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Escrever um algoritmo que leia dois valores e escreva o maior deles. Então, int A e int B, né, aqui não fala se é inteiro, se é float, então, coloco inteiro. Console, digite o número. Então, coloquei esse número aqui, fiz a conversão, salvei aqui, né, armazenou na variável A. Digite outro número, armazenou na variável B. Se A for maior que B, o maior número lido é A. Então, vamos colocar aí que A é 10 e B é 5. 10 é maior do que 5? Verdadeiro. Então, o maior número lido é 10. Agora vamos colocar, fazer de novo. A, usuário digitou 10. B, usuário digitou 15. 10 é maior do que 15? Falso. Então, pula aqui para o else. Então, o maior número lido é B. Outro exemplo, né, que a gente pode trabalhar a estrutura composta é no nosso algoritmo de média. Veja que o algoritmo de média a gente está utilizando 3 estruturas de seleção simples. Ó, se média maior que 7, aluno aprovado. Se ela não é maior que 7, se ela for 5, então 5 não é maior que 7, é falso. Se ela for 8, é maior que 7. Se ela for 10, é maior que 7. E por acaso, se ela for 20, é maior que 7. Então, tudo que for maior que 7 vai cair aqui em aluno aprovado. E o que não for maior que 7? Nesse caso, da estrutura simples, dá para fazer. Eu estou colocando aqui outra estrutura simples. Se a média é menor que 7, aí sim vai ser aluno aprovado. Então, aqui, simplesmente, eu poderia fazer o seguinte, ó. Tirar essa estrutura de seleção simples aqui e colocar o else aqui. Então, se média maior que 7, se a condição resultar em verdadeiro, o aluno vai ser aprovado. Se a condição resultar em falso, o aluno vai estar reprovado. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, veja aí, ó. 8, 9 e 10. Então, a média do aluno é 9, aluno aprovado. Então, de novo. 7, 6 e 5. A média é 6, o aluno reprovado. Veja que ficou mais simples. E o meu algoritmo, né, a minha estrutura é testada somente uma vez. Ela testa aqui, ó. Quando ela chega aqui, ela testa. Média é maior que 7? Ah, se resultou verdadeiro, ele executa aqui, aluno aprovado, e já pula aqui para a linha 32. A média é maior que 7, resultou falso, ele pula aqui a instrução da linha 25, não entra aqui dentro, e vai para a instrução aqui do else. Aluno reprovado. E termina. Então, nunca ele vai dar aluno aprovado e reprovado junto. Beleza? Então, aqui, essa outra estrutura que eu fiz aqui continua a mesma coisa, né? Beleza? Vamos voltar lá para o nosso... Olha só, no nosso algoritmo de escrever um algoritmo que lê dois valores e escrever o maior deles, então,
Coloquei assim, ó, entendendo o algoritmo. Após a leitura dos valores, o computador faz a avaliação das expressões lógicas, né, A maior que B, e decide se deve executar o comando da parte verdadeira ou da parte falsa do comando se. Ou seja, caso o valor de A seja maior do que B, ele escreverá o valor de A é o maior. Caso ao contrário, né, caso seja falso, escreverá que o maior valor é B. Beleza? Então, analisando novamente a estrutura de seleção composta da média do aluno. Então, aqui no material tem isso que eu fiz. Olha só, utilização da estrutura de seleção composta. Beleza, pessoal? Então, a estrutura de seleção composta é só continuação da estrutura de seleção simples. Não tem nada demais, a não ser essa parte do else. Lembrando aí que essa parte do else só será executada se a minha condição retornar falsa. Então, aí será executada. Se retornar verdadeira, ela fica aqui no aprovado. Beleza, pessoal? Então, a segunda parte aí da estrutura de seleção é essa daí. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço e até mais.